Jó capítulo 19. Então respondeu Jó: Até quando afligireis a minha alma, e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim, e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança, como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem, como estranhos, se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa, e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro em mim. Se disserdes, como perseguiremos, e a causa desse mal se acha nele, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Jó capítulo 20. Então respondeu Zofar, o Naamatita: Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que um homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Ainda que a sua presunção remonte aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como seu próprio esterco, apodrecerá para sempre. E os que o conheceram dirão: Onde está? Voará como um sonho, e não será achado. Será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram jamais o verão, e o seu lugar não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar aos pobres, e as suas mãos lhes restaurarão os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele esconda debaixo da língua, e o saboreie, e o não deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se transformará nas suas entranhas. Fel de áspides será no seu interior. Engoliu riquezas, mas vomitá-las há. Do seu ventre Deus as lançará. Veneno de áspides sorveu. Língua de víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro de sua barganha não tirará prazer nenhum. Oprimiu e desamparou os pobres. Roubou casas que não edificou. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua abastança, ver-se-á angustiado.
Toda a força da miséria virá sobre ele. Para encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o traspassará. Ele arranca das suas costas a flecha, e esta vem resplandecente do seu fel. E haverá assombro sobre ele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Fogo não assoprado o consumirá, fogo que se apacentará do que ficar na sua tenda. Os céus lhe manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão transportadas, como água serão derramadas no dia da ira de Deus. Tal é, da parte de Deus, a sorte do homem perverso. Tal é a herança decretada por Deus. Jó capítulo 21. Respondeu, porém, Jó: ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Tolerai-me, e eu falarei. E havendo eu falado, podereis zombar. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha. Suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como um rebanho, e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E quem nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Que lhes sobrevém a destruição? Que Deus, na sua ira, lhes reparte dores? Que são como a palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo remoinho? Deus, dizei vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos. Mas é a ele que deveria Deus dar o pago, para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, e ele beber do furor do Todo-Poderoso. Porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, que lhe interessa a ele a sua casa? Acaso ninguém ensinará ciência a Deus, a ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite, e fresca a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Vede que conheço os vossos pensamentos, e os injustos desígnios com que me tratais. Porque dizeis: onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que morava o perverso? Porventura não tendes interrogado os que viajam? E não considerastes as suas declarações, que os maus são poupados no dia da calamidade, são socorridos no dia do furor? Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. Os torrões do vale lhe são leves. Todos os homens o seguem, assim como não tem número os que foram adiante dele. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. Jó capítulo 22. Então respondeu Elifas o temanita: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que sejas justo? Ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo teu temor de Deus? Ou entra contra ti em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão, e ao seminus despojaste das suas roupas. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra,
e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso estás cercado de laços, e repentino pavor te conturba. Ou trevas em que nada vês, e águas transbordantes te cobrem. Porventura não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas, que altura, e dizes, que sabe Deus? Acaso poderá ele julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Esses foram arrebatados antes do tempo. O seu fundamento uma torrente o arrasta. Diziam ao Senhor, retira-te de nós, e, que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo ele enchera de bens as suas casas. Longe de mim o conselho dos perversos. Os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece deles, dizendo, porquanto o nosso adversário foi destruído, e o fogo consumiu o resto deles. Reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, e deitares ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro, e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. Jó capítulo 23. Respondeu, porém, Jó, ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse, e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita, e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho, e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele. E quando o considero, temo-me dele. Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso que me perturbou, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Jó capítulo 24. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi. Desviam do caminho aos necessitados, e aos pobres da terra todos têm de esconder-se. Como asnos monteses no deserto, saem esses para o seu mister, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e para seus filhos. No campo cegam o pasto do perverso, e lhe rabiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa, e não têm cobertas contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Orfãozinhos são arrancados ao peito, e dos pobres se toma penhor. De modo que estes andam nus, sem roupa, e famintos arrastam os molhos. Entre os muros desses perversos espremem o azeite. Pisam-lhes o lagar, contudo, padecem sede.
Desde a cidade gemem os homens, e a alma dos feridos clama. E contudo, Deus não tem isso por anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguardam o crepúsculo os olhos do adúltero. Esse diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados. Nada querem com a luz, pois amanhã, para todos eles, é como sombra de morte. Mas os terrores da noite lhes são familiares. Vós dizeis: os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. Maldita é a porção dos tais na terra. Já não andam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim faz a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecerá dele. Os vermes o comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança dele. Como árvore será quebrado o injusto, aquele que devora o estéril, que não tem filhos, e não faz o bem à viúva. Não, pelo contrário, Deus por sua força prolonga os dias dos valentes. Vêem-se eles de pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso, e nisso se estribam. Os olhos de Deus estão nos caminhos deles. São exaltados por breve tempo. Depois passam, colhidos como todos os mais. São cortados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Jó capítulo 25. Então respondeu Bildade, o suíta: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem, que é gusano, e o filho do homem, que é verme. Jó capítulo 26. Jó, porém, respondeu: como sabes ajudar ao que não tem força, e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria, e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem proferes tais palavras, e de quem é o Espírito que fala em ti? As almas dos mortos tremem debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Ele estende norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem, e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus. A sua mão fere o dragão veloz. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Jó capítulo 27. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive o Senhor, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim, que eu vos dê a razão, até que eu expire. Nunca afastarei de mim a minha integridade. À minha justiça me apegarei, e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Seja como perverso o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como injusto. Porque qual será a esperança do ímpio, quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor, em lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso? Invocará a Deus em todo tempo? Ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus, e não vos ocultarei o que está com Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso. Por que, pois, alimentais vãs noções? Eis qual será da parte de Deus a porção do perverso, e a herança
que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dela, a peste os enterrará, e as suas viúvas não chorarão. Se o perverso amontoar prata como pó, e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica sua casa como a da traça, e como a choça que o vigia constrói. Rico se deita com a sua riqueza, abre os seus olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento oriental o leva, e ele se vai. Varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele, e não o poupa. A ele que procura fugir precipitadamente da sua mão. À sua queda lhe batem palmas. À saída o apupam com assobios. Jó capítulo 28. Na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras, ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes, e assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira, e há pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a sua mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por jóia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente, e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Porque ele perscruta até as extremidades da terra. Vê tudo o que há debaixo dos céus, quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó capítulo 29. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse, ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os meus pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras, e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia, e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam. E também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva.
Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo, dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho, e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva. Abriam a boca, como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança. E a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho. Assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas. Como quem consola os que pranteiam. Jó capítulo 30. Mas agora se riem de mim. Os de menos idade do que eu, em cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, homens cujo vigor já pereceu. De míngua e fome se debilitaram. Roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos, e se sustentam de raízes de zimbro. Do meio dos homens são expulsos. Grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Bramam entre os arbustos, e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Mas agora sou a sua canção de motejo, e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim, e não se abstêm de me cuspir no rosto, porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia, e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade, gente para quem já não há socorro. Vêm contra mim como por uma grande brecha, e se revolvem avante entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra. Como nuvem passou a minha felicidade. Agora dentro em mim se me derrama a alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. A noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama, e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel contra mim. Com a força da tua mão, tu me combates. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Dissolves-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto, sem a luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Por isso, a minha harpa se me tornou em pranto de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Jó capítulo 31. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é perdição para o iníquo, e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade.
Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu, e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes. Pois seria fogo que consome até a destruição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro, e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens, e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão, também isso seria delito à punição de juízes. Pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que tem ódio, se eu exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua. As minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Oxalá eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre meu ombro. Atá-la-ia sobre mim como coroa. Mostrar-lhe-ia o número dos meus passos. Como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte a seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada, joio. Fim das palavras de Jó. Jó, capítulo 32. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó, no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se sua ira contra Jó, porque esse pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito num homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, enquanto, quem sabe, buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse Jó.
nem que respondesse às suas razões. Não vos desculpeis, pois, dizendo, achamos sabedoria nele. Deus pode vencê-lo, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Estão pasmados, já não respondem. Faltam-lhes as palavras. Acaso devo esperar, pois não falam? Estão parados e nada mais respondem? Também eu concorrerei com a minha resposta. Declararei a minha opinião, porque tenho muito que falar. O meu espírito me constrange. Eis que dentro em mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os meus lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem, porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador.